a gente não consegue formular. E não é um prefeito ou outro. Mas se você pegar os nossos últimos prefeitos, ok. Então, pode ser, então, mas temos que... Então, encerrando o que eu queria pontuar, nós, sociedade, temos que recuperar a ideia de que há muito valor disperso sobrevoando, valor agregado e valor a ser criado na cidade. E temos que resgatar aquela São Paulo empreendedora, acolhedora, generosa, que se fez de 1870 e particularmente de 1910 até 1980. Assim, isso é fundamental. Primeira vez que eu discuti em Serra, a primeira vez que eu discuti oficialmente a demolição do Minhocão foi com o nosso grande e querido prefeito Mário Covas, engenheirão de primeira. À época eu era presidente do GEFAL da USP e diretor do DCE. E houve uma comissão de estudantes e etc. Não sei se o Zé estava junto. Nós fomos ao prefeito que havia um desejo de começar a demolição do Minhocão. Ele foi simpaticíssimo, como sempre era, mas deu um carreirão em todo mundo. Vocês estão loucos, não vão mexer com isso daquele jeito nenhum, enfim, aquele jeitão Mário Covas de ser. Mas o fato é que essa discussão é muito antiga mesmo. Hoje eu fico me perguntando, né? Nós estávamos falando ali de 1984, talvez, 3. Nós estamos falando de 30 e poucos anos. Quanto valor a cidade teria gerado e produzido nesses 30 e poucos anos, só no centro da cidade, onde nós temos, nesse meio tempo, 2 Cracolândias e por aí afora? É isso. Bom, eu estou perfeitamente de acordo nessa questão da ideologia, é só o que falta agora começar a virar que ser contra ou a favor da demolição ou do parque tem a ver com direita e esquerda, isso é tudo que a gente não precisa. E nada me deixa mais feliz e satisfeito do que ver boas decisões do poder público. Só para exemplificar, eu apoio totalmente a iniciativa do Haddad de diminuir a velocidade nas ruas, assim como apoio na gestão Dória Bruno Covas a intenção de alterar a lei de zoneamento com alterações que são necessárias, a meu ver. Ou seja, não tem nada a ver com questão política nesse caso. Só que, ao contrário do que o professor Caldana disse, eu vou sim voltar para trás. Justamente para que não ocorra, para que a gente não precise ficar falando de mais um erro da cidade no futuro. Por exemplo, assim como o professor Caldana comentou que o monotrilho, a gente está na normalidade democrática e o monotrilho está sendo feito, que é um grande erro também, o mesmo eu sinto em relação ao Minhocão. Porque eu nunca vi uma grande discussão, iam ser 3 fóruns na Câmara sobre o futuro do Minhocão. Só foi realizado o primeiro, não vi grandes... explanações sobre quais as possibilidades para o Minhocão em relação a parque, ver algum projeto do que aconteceria se demolisse o Minhocão, desmontasse. Eu só vejo o projeto do parque, desde sempre, porque foram conquistando corações e mentes com rendas. Agora, de uma discussão mais aprofundada e séria sobre o que deveria ser feito com o Minhocão, eu não vi. Agora, eu acho que não adianta de nada, assim, não que não adiante de nada, mas não acho que seja justo agora ter discussões para a implantação do parque e a gente achar que isso está lindo. Não, não está lindo, porque não é o processo inteiro como deveria ter sido feito. A respeito do Big Dig, eu citei o Big Dig justamente como oposto. Fora a questão de corrupção, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, inclusive na implantação do parque, o Big Dig foi uma amostra de um esforço bilionário para eliminar aquele problema urbano. Eu não tracei nenhum paralelo em relação ao Minhocão, e eu queria saber por que você... qual é a base assim, de você achar que é tão maior o custo, ou que é maior o custo da demolição em relação da implantação do parque.
Porque o que eu pesquisei sobre isso, de novo, esses números são todos, os números aqui no Brasil, a gente sabe bem, eles costumam ser quase uma ficção, né? Está previsto, assim como os prazos também, está previsto que vai ser feito determinada obra por 10 milhões, aquilo de repente dobra de preço, ninguém sabe o porquê, mas eu vi estimativas de 30 milhões e vi estimativas de 80 milhões. Ou seja, a gente está falando aí de valores, sendo que o Minhocão, fazer o parque ali custaria, a estimativa é de 39 milhões no primeiro trecho. José Armênio que me corrija se eu estiver enganado. Ou seja, não é necessariamente uma decisão mais cara para a cidade, pelo contrário. Não, eu entendi. Dependendo, pode ser até mais barata essa decisão para a cidade. É 0,06% do orçamento municipal. Para a gente é muito dinheiro, mas como orçamento municipal é 0,06%. Sim, sim, exato. E resolve o problema. Você está falando de 39 milhões, é dinheiro para cacete, ou seja, Minas. A gente ganha muito mais. Só vou falar uma coisa rapidinho, não quero interromper, desculpa, tá? Mas assim, o parque, tem gente legal, o pessoal gosta. Tá? Agora, se vai ter minhocão, o viaduto aí embaixo, não importa, mas as pessoas estão lá. O centro da cidade está totalmente abandonado. A gente nunca fez nada porque ele funcionou. Ou seja, faz o parque lá, testa essa primeira parte. Mas o parque tem custo de manutenção realmente alto. Posso pedir uma gentileza? Eu sei que você pediu desculpa porque você interrompeu, mas de fato, é só para a gente não seguir assim, 38 milhões? Não, mas eu posso encerrar. Não, e a gente abre depois para ter o debate, acho que fica melhor. Só para a gente seguir a ordem, para senão a gente não dá palavra aqui. Só para encerrar aqui, a gente abre. Eu só acho injusto ter na plenitude, por exemplo, da Praça Marechal, como poderia ser. Outra coisa que me chama a atenção nessas discussões é que eu ouço muito, normalmente quem é a favor do parque, dizer alguma coisa assim, inovação, criatividade. Não me parece ser muito inovador tentar simplesmente fazer um arremedo de alguma coisa feita no exterior. E às vezes eu escuto gente dizer também, não, mas ali tinha que ter alguma coisa diferente, não pode simplesmente ser uma avenida como outra qualquer, normal. Ou seja, é meio que um desejo, uma aspiração a uma pirotecnia urbana, urbanística, quando às vezes não tem nada melhor e mais útil do que um espaço urbano na sua essência, como por exemplo a Avenida Paulista, a Broadway, a Champs-Élysées, são todas avenidas normais, sem graça, porque não tem nada mais rico do que as experiências urbanas propiciadas por essa vida, por esse ambiente normal. E de resto, eu me sinto, o professor Vladimir mencionou a questão do Estado, né, do Estado às vezes se sobrepor ao cidadão. Pesquisa Datafolha mostrou que menos de 1/4 dos paulistanos quer um parque lá. Aí o senhor exemplificou com a enquete mostrando que a população não quer o parque ali. A maior parte absoluta dos técnicos, dos arquitetos, veem que não tem sentido fazer um parque ali. Ou seja, é o Estado sim se sobrepondo a nós. Eu me sinto, de certa maneira, violentado ao ver que vai ter dinheiro público sendo despendido ali em cima para postergar um problema que seguramente vai continuar, em vez de finalmente libertar a cidade desse maior erro urbanístico da história, que agora seria uma oportunidade para a gente resolver de uma vez. É isso, obrigado. Tentar colocar fazer algumas anotações aqui do que falar. Primeiro, o seguinte, quer dizer, quando eu fiz a primeira apresentação não pontuei, e o Walter acho que colocou um conceito bastante interessante, que é o conceito que a gente está trabalhando. O Pio Minhocão, definido por lei, ele está dentro do que nós chamamos de PIO central. PIO é Projeto de Intervenção Urbana, que é a revisão da operação, quer dizer, começou com uma revisão da Operação Urbana Centro, aumentou o seu perímetro, que engloba hoje quase o Minhocão inteirinho, de um lado, englobamos no
perímetro do PIL, que já começou a discussão pública, englobamos também Campos Elíseos, Bom Retiro, parte do Pari, tal. Isso já já foi feito consultas, já está publicado e a gente deve colocar a última versão agora no meio do ano ou no começo do semestre. A gente chama PIL Setor Central, que é a revisão dessa intervenção no centro. A grande diretriz dessa revisão é a questão da habitação, que aí eu vou discordar um pouquinho do Gabriel, que é o seguinte: um dos maiores crimes da urbanização na cidade de São Paulo não é o Minhocão, é uma tragédia terem feito esse viaduto aí em cima, destruindo com o movimento de carros, mas o grande crime que houve na urbanização de São Paulo foi o espraiamento da cidade e a negação de um modelo de cidade densa que existia na década de 40 ou na década de 50 aqui no centro. Isso foi o grande crime, não só em São Paulo, mas na maioria das cidades brasileiras. Abandonou-se um projeto nacional de cidade em função de um projeto privado de cidade. Então é muito melhor morar num condomínio do que morar na cidade. Esse foi o grande crime na urbanização da cidade. O espraiamento foi feito nessa direção. Os centros das cidades brasileiras foram abandonados e largados, quer dizer, a sua própria sorte. É um erro, vou fazer uma autocrítica aqui, é um erro dizer que foram abandonados, que eu escrevi um artigo sobre isso já uma vez na Gazeta Mercantil. O centro não é esvaziado, o centro é meio cheio, ele não é vazio, porque tem vida de construção de um futuro nacional e de um futuro de um país decente, está no centro. A densidade, eu falo isso, eu moro no centro, eu tenho a vivência dessa vida no centro, de morar numa densidade de 200 habitantes por hectare, que não é uma densidade de 50, não é uma densidade de 100, é uma densidade que não é a densidade de Paris ou Nova York, que se aproxima a 300 por hectare, mas é uma vida diferente. E o centro ele está meio cheio. A diretriz do projeto de intervenção urbana no setor central da MEM, conforme o plano diretor nomeia, a principal diretriz é a habitação, a reocupação do centro. Eu até diria que é uma questão que a gente está discutindo, mas é interessante de ser aprofundada também, uma questão demográfica, viu, Walter? Que é a previsão de crescimento da cidade de São Paulo tende a estagnar em 2035 ou 2040, com a previsão de um número de habitantes, do acréscimo de número de habitantes em aproximadamente 700 mil pessoas. E para de crescer. No PIL central, no PIL do setor central, que é esse perímetro que eu falei para vocês, entre Serra República, Campos Elíseos, Bom Retiro, Pari e um pedacinho do Brás, numa estimativa de transformação da cidade, tranquilamente cabem ali 350 mil pessoas, que significa 50% do crescimento da cidade, numa densidade e numa área que tem infraestrutura, numa área que tem mobilidade, numa área que tem educação, que tem hospital e que o Estado já calculou o custo de levar essa infraestrutura para Parelheiros é muito maior do que o subsídio da habitação na região central. Então, a perspectiva, e o Minhocão se insere nesta perspectiva. E aí o Walter colocou muito bem, e é a maneira como a Secretaria e a Prefeitura está nos orientando para tocar a questão do Minhocão. O Minhocão é um projeto urbano.
Se quer dizer, a imprensa falou de um projetinho de um parquinho, isso é a imprensa, e a gente não pode discutir uma coisa séria desse nível como figurinha de imprensa. A perspectiva do Minhocão é sim um projeto urbano. Ele tem, e aí eu vou recolocar o que foi discutido aqui. Não é uma decisão agora do Bruno Covas. A decisão do Bruno Covas foi uma decisão de implementação de um arcabouço legal que já está determinado, como o Walter colocou. O plano diretor determinou a gradual mudança de tráfego e uma lei aprovada determinou que tem um parque. Então o prefeito decidiu que vai implementar o parque. E aí, para implementar o parque, vai fazer um processo participativo, aberto, que isso aqui faz parte disso, e eu agradeço ter podido participar aqui, poderia estar sentado, aí viria, se não tivesse sido convidado de ficar na mesa, mas viria ouvir, porque as questões colocadas são muito positivas para a estruturação do que será esse projeto urbano em torno do Minhocão. Eu não sei, alguém falou de 1 quilômetro por um lado, o tamanho, daí entra a discussão que a gente vai ter que fazer. O Minhocão foi colocado no plano diretor, não sei se vocês já observaram, alguma região do Minhocão, dependendo do ser mais perto da Roosevelt ou do Padre Pérez, ele é chamada ZEM, Zona de Estruturação Metropolitana. A ZEM, ela tem determinadas características possíveis de coeficientes diferentes de todas as outras zonas da cidade, semelhante ao que é em torno do Rio Tietê, Rio Pinheiros, que é a MEM, né? É um pedacinho da MEM, da macrozona de estruturação metropolitana, que estava esperando justamente a indexação de coeficientes. Então, nós tomamos o perímetro da MEM, da ZEM, como o perímetro urbano, o perímetro inicial, e quem já trabalhou com projeto urbanístico sabe que o perímetro e o recorte, ele é uma hipótese, ele não é o fim. Ele pode chegar no fim com um recorte diferente, mas ele tem a saída como uma hipótese, aquele recorte. E a hipótese que a gente está trabalhando é justamente a hipótese que nos foi dada pelo plano diretor da zona de estruturação metropolitana. E a perspectiva da habitação no centro, a cidade que a gente pensa, e que é como o Walter colocou, e também o Gabriel, a perspectiva dessa habitação, ela é uma habitação de mix de renda, são pessoas não é só de uma categoria de renda, são diversas faixas de renda, e hoje nós temos instrumentos dados pelo plano diretor, inclusive, para conseguir garantir quem é mais desprotegido nisso. Então, como o Walter falou, fala-se de gentrificação, mas pouco sabe-se sobre gentrificação. Quer dizer, eu li outro dia um artigo americano que mencionava a questão da transformação da cidade, da qualificação da cidade, diretamente proporcional à possibilidade de migração social. O que é migração social? É um cara que está numa classe social, sair dessa classe social e ir para outra classe social. Você poder gerar a possibilidade de dar um futuro para as pessoas. Um futuro que não é um futuro fechado, num condomínio fechado, ou numa perspectiva privada da cidade. A cidade é, por si, espaço público, e se é espaço público de qualidade, ela é mais cidade do que espaço público de não de qualidade. Então, a perspectiva de discutir o nome vai ser, a lei prevê, e a gente vai cumprir, a discussão de um PIO específico, não exclusivo, um PIO específico do Minhocão dentro do PIO central, como nós já fizemos com outros PIOs, e vamos discutir, vamos ouvir o que as pessoas vão falar, tem que demolir alguma parte ou não, tem que colocar, como já foi colocado, o Walter mencionou, a questão da habitação, a gente vai propor até na discussão essa questão da habitação. A questão da mobilidade, aí eu, como arquiteto, gostaria de mencionar,
O leste-oeste da cidade, que foi bastante colocado aqui, ele foi previsto no plano diretor com o apoio norte e o apoio sul, né? E o Minhocão não é a cidade, gente. O Minhocão é um pedaço pequeno da cidade, mas que a gente, enquanto oportunidade de discutir um projeto nesse recorte que pode ter 1 quilômetro para frente e para trás, 3 quilômetros de comprimento, é a oportunidade de pensar um pedaço da cidade. O apoio norte e o apoio sul está previsto no plano diretor e ele custa dinheiro. Aí eu preciso de falar como arquiteto. A nossa urbanização ela foi feita às custas da população brasileira. A partir da década de 60, a cidade cresceu vertiginosamente e foi feita pela poupança individual de cada um, do cara que economizava um mês para comprar 100 tijolos para construir a casinha dele. E a cidade foi feita por essas periferias, ou seja, o Estado brasileiro carrega um passivo social imenso, imenso junto à população. E não é, e aí eu acho que o Walter mencionou uma coisa muito importante, que cidade é valor. A gente gera valor. E nós vamos gerar valor no Minhocão. E esse valor que nós vamos gerar no Minhocão vai voltar para a população. Vai voltar para a população enquanto habitação social, vai voltar para a população enquanto qualificação de espaço público, e foi levantado aí en passant, inclusive pela gestão desse espaço público. Você pode dar pretensão, e podem rir, o cara está sonhando, está falando bobagem, mas eu acredito que um projeto tem condições de gerar isso, e se eu não acreditar nisso, não é que eu não trabalho na prefeitura, eu não vou trabalhar como arquiteto trabalhando com a cidade. Porque a perspectiva que a gente tem que acreditar é que a gente pode gerar esse valor e que esse valor pode voltar para a sociedade. Porque ele não deve ser apropriado individualmente, como foi feito quando foi feito o Minhocão. Ninguém pagou para quem tinha um apartamento lá e a desvalorização daquele apartamento. Ninguém pagou. Agora, o Minhocão foi feito. Então, a oportunidade da gente ter um projeto para discutir abertamente com a população, com os técnicos, com quem é técnico, com o morador, com o não morador, com o cara que mora longe, com o cara que mora perto, com o cara que usa, com o cara que pensa sobre, é uma oportunidade que eu estou vendo que por esse espaço aqui vai ser uma oportunidade bastante rica, inclusive para desmanchar algumas. Nós já pedimos, o prefeito fez um decreto que nos obrigou, enquanto técnicos, a fazer uma série, levantar, tanto na CT como na Secretaria de Obras ou na infraestrutura, diversos estudos que estão configurando um relatório técnico que ele deve divulgar logo, que vai falar objetivamente sobre estrutura, sobre trânsito, sobre mobilidade, sobre a habitação, sobre as perspectivas e sobre o diagnóstico que a gente enfrenta lá. Todas, a partir daí, as informações vão estar abertas para todo mundo. Eu diria o seguinte, quer dizer, a demolição. Procurei colocar aqui, viu, Gabriel? Ela não é tão barata, eu não sei o valor, mas tem um estudo sendo feito, eles vão entregar, de qual é efetivamente o valor. Eu sei dizer, por exemplo, quanto custa, porque essa informação é pública, quanto custa a qualificação de um corredor de ônibus da Santo Amaro, porque nós, na SP Urbanismo, somos responsáveis pelos projetos das operações urbanas. E a Operação Urbana Faria Lima vai pagar a qualificação do corredor da Avenida Santo Amaro entre a São Gabriel e a Bandeirantes. Uma obra, está colocado no site lá e tal. A obra do corredor, sem desapropriação, a obra por volta de 75 milhões. A obra. Com desapropriação, ela vai duplicando, vai aumentando, mais enterramento de fio e etc. Isso é um recurso que a operação já
democraticamente, foi discutido no fórum da operação urbana, e a operação urbana vai para baixo. Mas o que eu quero dizer, a escala de qualificação de um corredor é um orçamento que ninguém põe, porque se você tirar o Minhocão, você vai ter que colocar alguma coisa no lugar. E essa coisa, além da demolição, também vai custar. E a figura que você mostrou, eu acho linda também. Aquele prédio que estava lá na esquina existe ainda. Acontece que nós temos um corredor de ônibus na São João, a gente tem, como você bem colocou, os resultados da pesquisa do Marcos Martins, né, que lá feitos pela USP, quer dizer, o taponamento ali é grave e tal. Então o que acontece? Tem essas informações precisam e vão ser divulgadas, logo a gente já está recebendo e vamos logo publicar nos próximos dias, para todo mundo ver a real situação que a gente vive lá no Minhocão e não ficar discutindo, porque senão a gente fica discutindo opiniões soltas. Eu acho que o objetivo, não sei, daqui como começo de discussão foi bastante rico, para mim pelo menos, que vou voltar e vou tentar incorporar isso no que a gente está começando a pensar de parque, e vamos continuar pensando no processo público de discussão, para ver aonde que a gente vai chegar nessa discussão, sim, do parque que a lei prevê, não que a cabeça de alguém definiu, vou fazer o parque, eu acordei, vou fazer... Não é assim. O plano diretor e a lei previam um parque e o prefeito está procurando implementar isso. Como vai ser implementado, vai ser discutido. Então, quem acha que tem que derrubar tudo, vai lá falar que o melhor desenho do parque é derrubar. Ou o outro pode falar que não, que é melhor derrubar uma parte, ou derrubar uma parte do outro, ou ligar. Quer dizer, cada um vai ter uma opinião e vai ter o espaço para colocar. Inclusive a gente, que está estudando, que somos técnicos, a gente também vai falar a nossa opinião. Então, eu acho que para mim, pelo menos, a oportunidade aqui foi bastante importante, ouvi bastante, acho que as opiniões são fundamentadas e, repito, ela está dentro do que a gente está procurando pensar, quer dizer, na hora de abrir essa discussão, nós vamos ouvir, vamos ver como é que as pessoas estão achando melhor o caminho de viabilização na qualificação desse trecho da cidade, e, quer dizer, não que a gente não esteja sempre discutindo tudo, mas agora o projeto é resolver esse pedaço. Obrigado. Obrigado. Antes de dar uma orientação aqui para algumas... A gente estourou o tempo do evento previsto, então vai ter um espaço para 2 perguntas apenas, porque a gente era previsto terminar 9h30, a gente está 10:10. É porque a discussão é boa e é importante. Mas só vai ter tempo para 2 perguntas. Mas o Gabriel pediu uma parte aqui para fazer um esclarecimento, então antes de abrir eu só vou dar essa consideração. Não, imagina. Eu só acho, sinceramente, o seguinte: se a própria prefeitura não sabe quanto custaria a demolição, eu acho que está escancarado o problema todo no processo. Porque como é que a gente pode saber adequadamente o que deve ser feito ali, a partir do momento em que não há sequer uma estimativa de custos para a demolição, que era uma das alternativas, uma das possibilidades previstas pelo plano diretor? Ou seja, para mim nada ilustra melhor de como essa decisão foi tomada de uma maneira já com cartas marcadas, assim, do que a própria prefeitura não saber qual seria o custo da demolição. E a respeito das leis, eu indico o Arthur Monteiro, que está ali de camisa listrada. Ele tem uma série de problemas em relação a como essas leis foram aprovadas, inclusive tem o vereador Caio Miranda, que também está contestando isso. E só para exemplificar, a lei que determinava a criação, tanto é uma decisão política do prefeito atual, que a lei que determinava a criação do parque ela é de 8 de fevereiro de 2018, e todo mundo viu que no dia 21 de fevereiro deste ano, ou seja, mais de um ano depois, o prefeito decidiu pela criação do parque e saiu isso em toda a mídia. É isso, obrigado.
Só explicar, quer dizer, a prefeitura já orçou a demolição em 2005. Eu vi pelo jornal, até daí eu recuperei em 2005, tinha sido colocado alguma coisa em torno de 95 em 2005. E agora o trabalho da atualização disso está sendo feito. Só para te informar, quer dizer, isso não é ilustração de como a coisa... Quer dizer, havia informação e vai ter uma atualização agora. Tá? Só para esclarecer. Ok. Duas perguntas. Puxa vida, eu tenho 3. Vamos começar aqui, 1, 2, se sobrar tempo, a gente faz mais uma aqui. Mas vamos tentar restringir às 10 horas. Boa noite, meu nome é Arthur, fui do Conselho Participativo, também do Conselho Municipal de Políticas Urbanas e do Orçamento Participativo. Gostaria só de corrigir alguma questão relacionante, fazer a pergunta do plano diretor. A questão do Parque Miocão, para quem não sabe, ela vem através de emenda parlamentar. Não foi debatido em momento nenhum dentro do plano diretor a questão principal, se ia continuar como viário ou não, e principalmente dentro do parque. O parque veio com uma emenda parlamentar e foi criado o parque dentro de ZEPAM. Criou a região central, onde é que passa o parque, não é ZEM, é ZEPAM. Artigo 365 do plano diretor. E ali nunca vai ser ZEPAM. Então, corrigido. Com relação à participação popular, o projeto de lei colocado na Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores, ela não quis a participação popular. Tanto não quis que a gente teve que criar uma comissão suprapartidária para debater a questão do Miocão. Então, ele ia ter 3 audiências, tiveram 2, onde teve Walter Cardana, Ana Maria Sama e vários urbanistas, e na terceira, que seria a última, nós teríamos que apresentar o projeto. Quem quisesse o parque apresentava o projeto e quem quisesse o desmonte apresentaria o projeto. Isso foi dentro de comissão parlamentar, não dentro da comissão, dentro das comissões da Câmara de Vereadores. A Câmara dos Vereadores fechou a porta para a população, não passou em nenhuma comissão, foi aprovado no final do ano naquela comissões lá onde se aprovou o parque. A população ela não teve a participação democrática, como o senhor Bruno Covas tanto fala. E o que aconteceu? Nós, população que moramos na região central, tivemos que procurar nossos direitos. E nós procuramos a promotoria. Hoje tem 3 processos e vai ter mais 2. Porque nós não queremos o parque lá. Nós queremos a participação aberta e realmente onde é que a gente pode ser ouvido. Nós estamos falando que a gente respira altos índices de monóxido de carbono, que é altamente poluente à nossa vida. Nós estamos falando que ali existem altos índices de poluição sonora. A Brascusca vai soltar agora o De Olho no Ruído na região central, que vai ser quarta-feira. E vai ser no Miocão, porque o Miocão tem altos índices de poluição sonora, chegando mais de 85 decibéis com as janelas fechadas. Nós estamos falando que nós vivemos num local insalubre. E não se pode criar parque, de acordo com a lei, em local insalubre. A prefeitura tem que primeiro tirar a insalubridade. Nós estamos cortando etapas simplesmente para fazer parque. E a população e o próprio prefeito está terceirizando o parque. Como é que ele terceiriza o parque e ao mesmo tempo cria um parque? Acabou de criar o Parque Augusta. Nós não precisamos ter Parque Augusta e Parque da Água Branca. E outra coisa, uma pergunta. Qual é o custo de manutenção? Ninguém fala do custo de manutenção disso. Quanto custa fazer a manutenção do parque? Outra coisa, criar lá em cima, nós temos a questão, toda vez que chove, tem um monte de problemas. Eu quero saber o custo. Por favor, obrigado. Só para a gente respeitar o tempo. Tá, segunda pergunta, desse lado, por favor. Abre o fone, por favor, que está gravando. Nicolau Sarquis, Mercado Imobiliário. Está funcionando assim. Tá? Bom, o custo eu acho que é pouco importante dentro do projeto de cidade. Tá? Se vai demolir o parque, ou rua, ou avenida, ou corredor de ônibus, eu acho que, como o Nicolau falou, a valorização imobiliária dessa região inteira, qualquer custo que tenha nisso é insignificante. Então, dentro dessa insignificância do custo, por que foi descartada a demolição? Sem muito estudo. Ok, 2 perguntas.
Então, é o seguinte, as duas questões. Uma é a questão da gestão do parque, né, que você perguntou, e a outra é a questão do custo da demolição. Duas coisas. O valor, você é do mercado imobiliário, você sabe disso, quer dizer, até foi bem colocado pelo Walter, o valor gerado ali vai ser muito grande. Tanto que a gente tem que recorrer a instrumentos para proteger, para evitar, contornar a gentrificação e garantir a permanência de população mais desprovida ali na região. Então, este valor gerado, ele certamente, tudo bem? Esse valor gerado, certamente, ele vai cobrir a gestão desse parque. Eu não sei te falar hoje qual o valor em reais que vai custar. Eu sei quanto custa a execução do parque. Estão falando em 40, mas na verdade tem aproximadamente, acho que 15, que é relativo ao que o Ministério Público está pedindo que a gente faça. Tem uma ação do Ministério Público para a gente fazer, que são as escadas e os corrimãos, e a estrutura dos 900 metros quadrados seria alguma coisa em torno de uns 25, o número é mais ou menos esse, 25 e 15, na execução do parque. Isso vai para a sua pergunta. Como eu disse, em 2005, o orçamento de demolição, 5 ou 6, o orçamento de demolição estava em torno de 90, 95. Sem considerar a qualificação do remanescente embaixo. Como eu disse antes, quer dizer, o custo dessa execução, em função das demandas que a cidade tem, é enorme. Quer dizer, nós temos um déficit habitacional de 1.300.000 unidades na cidade de São Paulo. Nós temos déficit de transporte, nós temos déficit de educação, etc. Então, a decisão pela qualificação desse recorte, que pode, durante a discussão nossa, pode variar de tamanho, foi uma discussão assim, vamos qualificar a cidade em vez de deixar essa situação se perdurar por mais tempo, até porque existia. E aí eu não sou advogado, você talvez seja, mas o plano diretor não colocou parque mesmo. O plano diretor colocou a desativação. Eu falei isso aqui, eu não falei que o plano diretor colocou um parque. Eu falei que a lei posterior, 13.833, que colocou o parque. O plano diretor colocou a desativação do veículo privado gradual, que foi a lei colocada. A força de lei do plano diretor, e daí depois a lei aprovada, que você pode discutir, outro pode achar um defeito e tal, mas a lei que está valendo é esta lei. E é essa lei que a prefeitura está implementando. Eu vejo que a discussão de como vai ser o parque, e se vai demolir um pedaço, se não vai demolir um pedaço, vai ser objeto da discussão agora com o processo participativo. Quer dizer, nós não estamos fazendo uma proposta de 900 metros, ele tem já uma discussão com relação às alças, como é que vai ficar tal alça e outra alça, mas isso vai ser objeto da discussão do processo participativo, que se alguém quiser propor demolir uma grande parte, ou o pedaço A ou o pedaço B, vai no processo participativo falar, e nós vamos, enquanto prefeitura, discutir, ver, ouvir, mudar de ideia como uma discussão que pessoas civilizadas ou pensamentos civilizados vão construir uma boa solução. Então, de maneira nenhuma a demolição está descartada totalmente. Se você pensar, quer dizer, talvez tenha lugar para demolir mesmo. Ou, como nós estamos defendendo, e eu defendo, eu acho que eu disse o segmento eu falei rapidamente, mas a São João é um segmento, a Arocho, Ana Sintra é outro segmento, e
Roosevelt e Arocha é outro segmento, que vão ter tratamentos diferentes, que nem um terreno inclinado num projeto, o outro terreno plano, quer dizer, dão projetos diferentes. Ali são 3 segmentos diversos. Vamos discutir, vamos ver como é que vai ser. Talvez a ideia de vocês possa certamente nos ilustrar melhor da nossa limitação. E a gente vamos ver o que vai dar. Por isso um processo participativo, por isso a orientação do prefeito de abrir a discussão. Obviamente com a intenção, sim, quer fazer um parque lá, quer fazer, a lei está determinada. E como vai ser esse parque, certamente, na minha opinião de arquiteto, vai passar pela qualificação do Largo Santa Cecília, vai passar pela qualificação da Marechal Deodoro. Eu vou falar, Gabriel, a Praça Marechal Deodoro nunca mais vai ser o que ela era. Aquele volume de carros que tinha não existe hoje. Quer dizer, a gente tem a perspectiva, é uma perspectiva para frente. Vamos pensar um modal diverso de transporte coletivo? Temos que pensar. Quanto custa? Quanto custa um modal de BRT ou de ônibus elétrico ou de VLT em torno da cidade? O que a gente tem para pagar disso? Da onde a gente vai tirar dinheiro para pagar isso? Quer dizer, o passivo de educação, de habitação e de saúde que nós carregamos nos permite gastar mais de 1 bilhão arriscando no modal? Talvez não, né? Quer dizer, talvez a gente tenha outras prioridades. Será que a gente gastar 15 mais 25, a gente não consegue ter um retorno de 200 ou de 300 para fazer alguns milhares de habitação e qualificar? Talvez. A gente vai expor isso para vocês. Eu pediria para vocês não virem para a discussão como uma coisa, porque a gente não está indo com um modelo pronto, a gente está indo para discutir e construir uma situação. Vão ter propostas, como qualquer discussão de projeto tem proposta. Até para rasgar, falar assim, essa proposta não é boa, vamos para outra. Não estamos com um modelo pronto. O modelo existe uma hipótese, sim, fazer um parque. Existe a hipótese, 900 metros. Por que naqueles 900 metros? Porque se pensar em demolir, talvez não seja lá, seja em outro lugar, porque ali tem um afastamento maior. Ali não é o lugar que a pesquisa do Marcos Martins, que fez na USP, que agora está fora do Brasil, fez, é no segmento da São João, viu, Gabriel? É ali que ele, naquela área taponada, que é o pior área da cidade de São Paulo. Que tem, se você pegar, ali tem aproximadamente uns 1.500 metros, 1.600 metros. Quer dizer, talvez ali tenha que ter uma demolição? Sim, talvez tenha. Aonde talvez possa não ter demolição é na Amaral Gugel. Eu moro ali perto da Amaral Gugel, fui outro dia, nesse virado, a calçada ali é uma calçada usada, uma calçada que tem vida, que tem pessoal, tem restaurantes, tinha uma menina com as amiguinhas brincando de subir na árvore ali para chegar perto do meu corpo. Quer dizer, tem uma vida que é uma vida que não é inóspita ou insalubre, como foi falado. E nós não somos loucos, ninguém vai fazer um espaço insalubre, não é essa a direção do Bruno, nem do Chucre, nem minha. Eu não conseguiria olhar para trás na minha vida profissional se eu gerasse um projeto, um espaço insalubre. Quer dizer, não é essa a intenção de ninguém. Então não é esse argumento também de ninguém, porque nós não vamos fazer um espaço insalubre, não podemos fazer. Por isso que nós queremos modificar. Vai piorar, né? Ninguém vai fazer para piorar. E por isso que a gente quer modificar o espaço. Ninguém vai fazer para piorar. Tem e um projeto pode dar uma solução, né? Desculpa, espero ter respondido. Bom, gente, eu queria me desculpar pelo avançar da hora, agradecer a presença de todos. Eu sei que é um debate absolutamente importante para a cidade de São Paulo, não é toda a cidade de São Paulo, mas é importante, desperta, além de visões de mundo, tem paixões, né? Mas lembrando que o espaço de debate é um espaço civilizado, então
ao sair daqui, por favor, continuem mais civilizadamente na universidade a conversarem. Muito obrigado.